Lá, oitavo ano, né? América é tão bela, que seria dela se não fosse a divisão? América do Norte, Central e do Sul. Mas tem a civilização, né? Sou louco por ti, América. Sou louco por ti, amor. Eu amo uma americana. Ela é bacana, linda pra chuchu. Eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Brasil, meu Brasil brasileiro, don't cry for me, Argentina, né? Chaco, eu tô em cima e lá embaixo, Paramaribo, mistura de cor, né? Tantas músicas que falam aqui da América, do continente americano como um todo, e algumas específicas falam da América Latina. Então vamos uma sequência aí de 8 questões, tá? Pronto, a primeira questão está perguntando assim, né? Qual país da América do Norte que pertence à América Latina? Resposta, evidentemente, só pode ser o país lá do Chaves, o país da famosa praia, da famosa cidade praiana, onde eles fazem como é que eu direi? Onde eles fazem o festival lá festival não, concurso de Miss Universo, que na realidade é Miss Mundial, né? Porque não dá pra gente ter mulheres de Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno concorrendo, né? Mercúrio, Vênus, não dá pra ter, né? Então na realidade só somos nós aqui nesse sistema solar, né? Mas para brilhantar mais ainda, eles chamam de Miss Universo e tal, né? O país do Chiapas, né? O país que faz a fronteira lá no norte com os Estados Unidos e faz a fronteira aqui na sua parte mais ao sudeste com a América Central. Ele, por falar espanhol, evidentemente, Los Hermanos, é o país onde você pode comer o famoso taco. Taco é uma comida, certo? Que é uma espécie de pastel feito de massa de milho. Massa de milho. Aí eles recheiam do jeito que eles querem, né? Tanto que lá quando você está assistindo Chaves, eles dizem, não, vamos comer panqueca. Na realidade não é panqueca, é taco. Tenho maior vontade de comer taco, inclusive, né? Então, o país que pertence à América do Norte e também à América Latina, claro, e evidentemente que é o país, como eu disse, do Chaves, cuja capital está lá em cima da serra, que é a continuação, a extensão ali das rochosas, das montanhas rochosas, certo? Que é a cidade do México, né? Que é a antiga, que está ali nos arredores onde era Tenochtitlan, que é muito difícil dizer, né? Que é uma cidade asteca, certo? Então, esse país onde estavam os astecas, grande civilização do mundo antigo, evidentemente, que é o México, né? O México. Questão, certo? Pergunta sobre aquilo que eu já falei, né? Já falei na primeira aula sobre a América Latina, a segunda aula, certo? E agora vamos responder a pergunta. Como é que é a pergunta? Como se divide a América Central? A América Central basicamente pode ser dividida em América, que é o istmo, que liga a América do Norte à América do Sul, e a América das Ilhas. Então, como é que eu vou estabelecer isso para ficar bem legal? Como eu vou dividir a América Central? O istmo está na parte do continente, pertence ao continente. Então, é a América Central continental, onde está El Salvador, Belize, onde está Nicarágua, onde está Honduras, né? Onde está a Guatemala, Costa Rica, o Panamá, não é isso?
Então essa faz parte da América Central continental. E resultado de ilhas que são prolongamentos do continente ou de origem vulcânica, nós temos a América Central insular, que pode ser dividida também. Então, América Central continental e América Central insular. América Central insular dividida em Grandes Antilhas, Pequenas Antilhas e Bahamas, onde tem os paraísos fiscais, onde está o famosíssimo país que foi o pivô da crise dos mísseis, né, chamado de Cuba, onde está a Jamaica, né, que a Jamaica fala inglês, por isso é difícil de considerá-la como América Latina e tal. Mas a Jamaica é a terra do reggae, a gente sabe, não é isso? Né? Então, várias ilhas ele fala inglês. Porto Rico pertence não, é um país, mas na realidade é um estado associado americano, né? Como se fosse da comunidade americana, certo? Então, Porto Rico, da América Central Insular. Então, Grandes Antilhas, Pequenas Antilhas e Bahamas forma América Central Insular e América Central Continental, só para passar o pano. Então, resposta: América Central Continental e América Central Insular. Então, próxima questão é qual o mar aberto, né, que fica na América Central? Claro, e famosíssimo pelas suas praias paradisíacas. Mar aberto é aquele que tem grande encontro com o oceano, mar interior tem pequenas passagens, mar fechado não tem passagem nenhuma. Então ele é um mar aberto e ele está ali na América Central e na parte da América do Sul, certo? A países privilegiados têm saída para esse mar, tipo a Colômbia e a Venezuela, né? Então, que na realidade é o prolongamento do Oceano Atlântico. Então seria o Mar do Caribe. O Mar do Caribe é um mar aberto que está naquela parte ali da América Central e que delimita, claro, as ilhas. O que é ilha? Pedaço de terra cercada de água por todos os lados, né? Então ele delimita todas aquelas ilhas da América Central Insular. Estão lembrados? Continental Insular. Então, da América Central Insular. Então, esse mar, claro e evidente, é o Mar do Caribe. O Mar do Caribe é o mar que está lá na América Central. Prontinho? Então, pergunta, né? A quinta pergunta. Qual é o dobramento moderno que fica na América do Sul? Assim como na América do Norte tem as montanhas rochosas, a América do Sul também tem um dobramento moderno. Inclusive, os relevos são bem parecidos da América do Norte e da América do Sul, de um modo geral, assim, né? Montanhas jovens, planícies e planaltos, tá? Então você tem resultado do choque da placa dinásica com a placa sul-americana no encontro de placas, no limite de placas, chamado convergente. Uma placa choca-se com a outra, a placa mais densa mergulha sobre a placa menos densa, certo? Aí faz um enrugamento, porque ela força, né, a outra, então a outra começa a fazer um levantamento, certo? Em uma parte e forma uma cordilheira. Cordilheira é o conjunto de montanhas, como a gente sabe. Então tem um dobramento moderno que vai lá da parte mais lá do norte ali da América do Sul até lá, chegando lá não no final, mas numa extensão bem considerável, certo? Então qual o nome desse dobramento moderno que fica na América do Sul, dessa grande cadeia montanhosa que fica na América do Sul? Inclusive fica a famosíssima Machu Picchu, e foi, né, digamos assim, em parte, né, não é toda ela, mas em boa parte dela foi, né, o local, a sede da grande civilização Inca, que é uma civilização pré-colombiana, ou seja, que já existia antes do Colombo chegar por aqui. Não é isso? Então, América.
Cordilheira dos Andes é o nome dessa grande cadeia montanhosa da América do Sul, tá bom? Vamos lá. Qual o maior país da América Latina? Esse país, claro, evidentemente, é o maior país da América do Sul, certo? Com cerca de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Evidentemente que o maior país da América Latina, estou tirando aqui os Estados Unidos e o Canadá, tá? Então, o maior país da América Latina, claro, e evidentemente é o Brasil. O Brasil, né, é o maior país da América Latina. Então, como podemos dividir a América do Sul? Como podemos dividir a América do Sul? Como podemos dividir a América do Sul? A América do Sul, você pode dividir ela de muitos jeitos. Pode dividir pelos biomas, pode dividir pela parte climática, né? Pode dividir pelos aspectos do relevo e tal, por aí vai. Mas, de um modo geral, pela característica dos países, eu poderia dividir a América do Sul em 4 partes. A América do Sul faz parte, claro, evidentemente, da América Latina. Então, poderia dividir a América do Sul em 4 partes. Quais seriam elas? Quais seriam essas partes? Então, eu tenho a parte da cordilheira, os países que têm áreas na Cordilheira dos Andes, tipo Venezuela, Colômbia, parte da Bolívia, Equador, Peru, Chile, né? Até ali a cordilheira ela faz um pouquinho lá embaixo, uma parte da fronteira do Chile com a Argentina, né? Então, eu poderia chamar esses aí, excetuando que eu citei a Argentina, eu poderia considerá-los como países andinos, ou seja, América Andina. Então, posso dividir a América do Sul em América Andina. Inclusive, tem um bloco econômico chamado de Pacto Andino. Tá? Pronto. Eu tenho também a região das Guianas, formada pelas Guianas, chamado. Só que o nome de uma das Guianas não é Guiana. Tá? Então, são 3 países, fica ali entre a Venezuela, o Oceano Atlântico e o Brasil, né, que são eles. A Guiana, que é muito conhecida apenas também como Guiana Inglesa, que eles falam inglês, tá? Eu tenho o Suriname, certo? Lembrando que a Guiana Inglesa é um país independente, certo? Eu tenho o Suriname, né, que foi colonizado pela Holanda, tá? E eu tenho a Guiana Francesa, que o pessoal também chama de Guiana, né? Guiana. Eu antigamente chamava de Guiana e peguei o hábito de chamar de Guiana. Tá? Então eu tenho a Guiana Francesa, que ainda pertence à França, e lá a moeda vigente é o euro, porque a França faz parte da União Europeia, certo? E a Guiana Francesa pertence à França, então a moeda que circula lá é o euro. Tá? Então a região das Guianas, formada por Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Aí eu tenho os países platinos, são aqueles que são banhados pela Bacia do Plata. Né? No caso, são 3 países, a Argentina, o Paraguai e o Uruguai. Um pouquinho do sul do Brasil ali poderia estar inserido na América Latina. Então o Brasil poderia ser, sem problema nenhum, um país também platino. Tá? E um país só, que corresponde a 47% da América do Sul, tá? Que é o Brasil. Então o Brasil, apesar desse contexto que eu falei dele pertencer um pouquinho à América Latina, mas eu poderia dizer que ele pertence um pouquinho às Guianas ali na região lá do Amapá, né? Aquela de Roraima. Não é isso? Pronto. Então, o Brasil ele fica num contexto por fora desses aí. Então, resposta é América Andina, América Latina, Guianas e Brasil. São as 4 partes, certo? Da América do Sul.
Prontinho? Então, assim, eu tenho a última pergunta, né? Então, quais os 2 oceanos que banham o continente americano? Essa é bem simples, né? Do lado oeste é o Oceano Pacífico, Pacífico Norte, Pacífico Sul, onde eu falei para vocês que no Pacífico Sul ocorrem 2 fenômenos, o El Niño e Laninha, certo? E o Atlântico Norte e o Atlântico Sul. Lá embaixo, entre o Chile e a Argentina, na região conhecida como Patagônia, né? Eu tenho a confluência entre o Atlântico e o Pacífico. É isso mesmo. Entre o Atlântico e o Pacífico. Tá bom? Deu uma leseira agora na última questão. Tá bom? Então, os oceanos que banham o continente americano, Oceano Pacífico a oeste, Oceano Atlântico a leste. Tá? E o Mar do Caribe seria a continuação aí do Oceano Atlântico. O Golfo do México também. Tá bom? Beijinhos pra vocês. Ok, fiquem agora aí com o vídeo que eu prometi para vocês da confluência entre o Pacífico e o Atlântico, ok? Se deliciem aí com essas imagens maravilhosas. Olá pessoal, a natureza surpreende o homem com sua imprevisibilidade desde os tempos imemoriais. Hoje em dia, já no século XXI, possuímos um grande número de tecnologias incríveis, mas muitos fenômenos naturais, inclusive alguns mais comuns, continuam sendo pouco estudados. Então, imaginem o quão pouco sabemos sobre aqueles fenômenos mais raros, encontrados apenas em certas regiões da Terra. Nuvens assassinas, arco-íris brancos, sóis trípulos. Esses são apenas alguns dos fenômenos sobre os quais falaremos neste vídeo. Vamos lá! Fronteira dos oceanos. Você sabia que os diferentes oceanos não são completamente isolados um dos outros pelos continentes? A maioria deles tem um ponto de encontro, como é o caso do canal Drake, por exemplo. Aqui os oceanos Atlântico e Pacífico têm uma fronteira um com o outro de mais de 800 quilômetros. Mas se você pensou que suas águas simplesmente se misturavam e a fronteira entre os diferentes oceanos só podia ser determinada usando um mapa e coordenadas geográficas, você se enganou. Na verdade, as águas de diferentes oceanos e até de alguns rios nunca se misturam. Isso ocorre por várias razões, sendo a principal delas os diferentes níveis de salinidade e de densidade. Devido a isso, surge a chamada tensão superficial no encontro das duas águas, impedindo-as de se misturar. Normalmente, a fronteira entre dois oceanos é visível a olho nu, porque eles têm cores muito diferentes um do outro. Esse fenômeno cientificamente chamado de haloclina foi observado pela primeira vez por Jacques-Yves Cousteau durante um estudo sobre o Estreito de Gibraltar. O mais legal é que se esse experimento for realizado em um copo comum, ou seja, se pegarmos um pouco de água do Atlântico e do Pacífico e colocarmos dentro dele, o efeito será o mesmo, mas neste caso a haloclina será horizontal e não vertical. 3 sóis. Em algumas lendas antigas de diferentes nações, conta-se que há muito tempo a Terra era supostamente iluminada por 3 sóis. É claro que isso não passa de mitos antigos, mas às vezes esse fenômeno pode realmente ser observado na natureza. Ele se chama halo e é um fenômeno óptico caracterizado por um anel luminoso em torno de uma fonte de luz. Segundo os meteorologistas, na maioria das vezes, o efeito do halo pode ser observado durante as estações frias em regiões com climas acentuadamente continentais, por exemplo, na Sibéria ou no estado norte-americano de Wisconsin. Para que o fenômeno ocorra, é preciso que 3 fatores coincidam: geada intensa, sol forte e alta umidade. Na maioria das vezes, o halo aparece ao redor
redor do Sol, mas às vezes ele pode iluminar também a Lua. A razão para esse fenômeno são cristais de gelo que aparecem em nuvens do tipo cirro e pouca altura nas camadas superiores da troposfera, não superior a 10 km. Às vezes, o halo é como um arco-íris ou um poste de luz, mas em alguns casos ele dá a impressão de que existe um falso sol no céu, ou até mais de um. Era justamente esse fenômeno que nossos ancestrais consideravam um mau presságio e que descreveram em registros históricos. Nuvem Morning Glory. Esse incrível fenômeno meteorológico, conhecido pelos habitantes locais como nuvens assassinas, pode ser visto em um único lugar na Terra, na costa norte da Austrália, e apenas na primavera. De um modo geral, isso são nuvens do tipo arcos que se movem pelo ar a uma velocidade de até 60 km por hora e são acompanhadas por rajadas de vento e picos de pressão. Não é difícil de imaginar o perigo que isso representa para as aeronaves que passam perto delas. Devido a que ocorre em um lugar muito específico, esse fenômeno ainda não é muito estudado pelos especialistas. Existem várias versões para sua ocorrência. Talvez seja uma espécie de tornado adormecido, ou talvez sejam braços espirais dos ciclones, ou ainda uma coisa chamada portão da tempestade, que geralmente ocorre na atmosfera antes de uma forte tempestade. No entanto, existe um fator com o qual todos os pesquisadores do fenômeno concordam. Se trata de um movimento das massas de ar como resultado da brisa do mar. A única coisa que os meteorologistas ainda não conseguem entender é por que esse fenômeno surge exclusivamente em uma região específica da Austrália, se bem que, de acordo com algumas evidências, ele já foi visto algumas vezes em outras partes do nosso planeta, como no Brasil, por exemplo, mas isso é uma exceção à regra. Pororoca. Nos últimos anos, esse fenômeno natural brasileiro se tornou uma atração para turistas de todo o mundo. A pororoca é uma onda gigantesca que ocorre na foz do rio Amazonas, ou seja, no lugar onde ele se encontra com as águas do Oceano Atlântico. O poderoso fluxo vindo do Atlântico ocorre nesta área em média 2 vezes por ano e se move rio acima com uma velocidade incrível por quase 800 km, ou seja, indo contra a corrente do Amazonas. A onda pode chegar a atingir 4 metros de altura. Obviamente, a pororoca gera muitas consequências para as regiões vizinhas. Muitas vezes, ela arranca árvores com raízes e tudo, leva casas, vira navios e inunda plantações produtivas. Mas isso não assusta os surfistas de todo o mundo que vêm para cá todos os anos na tentativa de enfrentar a onda mortal. Surfar aqui é difícil não só pela velocidade, mas também pelas propriedades da água. Afinal, a água do mar é salgada e menos densa e, portanto, faz com que seja mais fácil deslizar sobre ela. A água da Amazonas é doce e, portanto, mais pesada para o surf. Mas, para surfar a onda mais longa do mundo, os surfistas estão prontos até para essas dificuldades. Em uma das cidades do nordeste do Brasil, chamada São Domingos do Capim, organizaram até uma competição anual de surf. A palavra pororoca tem origens no tupi, o idioma das tribos que habitavam a costa brasileira antes da chegada dos colonistas portugueses. Ela significa nada mais, nada menos do que rugido da natureza. Arco-íris branco. Desde que somos pequenos, sabemos que quando o sol aparece depois da chuva, surge um arco-íris no céu, e às vezes até 2 deles. Mas você sabia que existe outro tipo de arco-íris? Um que é completamente branco? Estes arco-íris são observados em regiões onde o ar é frequentemente coberto por névoas, por exemplo, em latitudes não muito longe do Oceano Ártico. O arco-íris branco é, na verdade, um arco-íris comum que fica desbotado devido à névoa. Na verdade, ele fica branco porque as gotas de água de um nevoeiro são menores que as da chuva. Ao mesmo tempo, a névoa precisa ser fina o suficiente para deixar passar a parte visível do espectro da luz solar. Por isso, as bordas desse arco-íris às vezes têm um tom azul ou vermelho, mas o seu interior permanece branco. O mais curioso é que o arco-íris branco pode aparecer no céu mesmo de noite. Nesse caso, ele costuma ser chamado de arco-íris lunar. Espuma do mar.
Ao falar em espuma do mar, muitas pessoas imediatamente pensam na história da pequena sereia, que se transformou nela no final do trágico conto de Hans Christian Andersen. Mas, e se falarmos em cappuccino do mar? Sim, é assim que é chamado o fenômeno no qual uma enorme quantidade de espuma do mar voa para a terra, dando aos locais a chance de ir a uma curiosa festa de espuma. Se bem que esse fenômeno parece mais com o resultado da lavagem de roupas sujas, como se algum lorde marinho tivesse usado sabão em pó demais. Mas, falando sério, de onde vem esse estranho fenômeno? Para que isso ocorra, são precisos vários fatores. Uma boa quantidade de detritos e águas oceânicas, uma alta temperatura, um teor de sal alto e ventos fortes. Ou seja, a espuma do mar é uma espécie de mistura de lixo e sal que começa a fermentar e borbulhar por causa da água morna e chegam à Terra com a ajuda dos ventos e das correntes. Sombra do urso. Esse fenômeno pode não ser tão complexo do ponto de vista natural, mas não deixa de ser um espetáculo singular. Essa sombra do urso enorme aparece nas montanhas do estado norte-americano da Carolina do Norte várias vezes ao ano e atrai um grande número de turistas curiosos, se bem que algumas pessoas veem nela outros animais, um cachorro, um hipopótamo. Todos os dias, do final de outubro ao início de novembro e de meados de fevereiro ao início de março, a sombra do animal aparece nas encostas locais por cerca de meia hora por dia. No entanto, esse tempo é suficiente para que os turistas tirem muitas fotos incríveis desse milagre da natureza, desde que, é claro, o céu esteja completamente sem nuvens. Círculos submarinos. Há muito tempo, em 1995, um grupo de mergulhadores encontrou figuras simétricas surpreendentes perto da ilha japonesa de Amami-Oshima, no mar da China Oriental. O fenômeno incrível parecia uma verdadeira obra de arte feita de areia, um círculo perfeito com raios simétricos a partir do centro. Obviamente, os pesquisadores começaram a construir teorias sobre a origem dessas figuras. Bem, e muitas pessoas comuns se apressaram em atribuir aos círculos uma natureza paranormal. Os autores dessas obras foram descobertos há pouco tempo, depois de 18 anos de investigação. Descobriu-se que eles são pequenos peixes da família dos baiacus. Seu tamanho não passa de 12 centímetros, enquanto o diâmetro de suas criações subaquáticas chega às vezes a 2 metros. Mas por que os peixes precisam disso? É realmente algo que fazem por diversão? Naturalmente não. Isso tem sua própria explicação lógica, assim como tudo na natureza. Dessa maneira, os machos desses peixes preparam um ninho para as ovas. A fêmea as coloca bem no meio do desenho se gostar dele, e então o macho as fertiliza. Os cientistas só não conseguiram descobrir quais são os critérios usados pelas fêmeas para avaliar a qualidade do trabalho de seus escolhidos. Árvore de gelo. Este interessante efeito pode ser observado nos troncos das árvores depois de chuvas geladas na floresta. Os troncos ficam completamente cobertos por uma fina crosta de gelo, sob a qual correntes de água correm rapidamente. Nada sobrenatural, apenas um efeito visual muito legal. Mas o que é essa misteriosa chuva gelada? Será que a chuva pode cair do céu mesmo com temperaturas negativas? Afinal, pela lógica, ela deve simplesmente congelar e se transformar em precipitação sólida, não é mesmo? Mas a chuva pode cair sim, mesmo a temperaturas muito baixas. Nesses casos, cada gota de chuva cai como se estivesse empacotada em uma cápsula de gelo, que quebra imediatamente quando toca qualquer superfície dura. Como resultado, a água escorre e sua camada superior é instantaneamente congelada pelo frio. Esta é justamente a explicação do fenômeno curioso que pode ser visto no tronco das árvores. That's amazing. Ei, pare de ser preguiçoso. É hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time. Acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro. Revoltas da natureza e animais incríveis. Fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender.